Irmãos amados, no Salmo 45, versículos 1 e 2, nós encontramos escrito o seguinte: de boas palavras transborda o meu coração, ao Rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens, nos teus lábios se extravasou a graça, por isso Deus te abençoou para sempre. Irmãos queridos, o salmista começa dizendo então: de boas palavras transborda o meu coração. Será que nós também, crentes no Senhor Jesus Cristo, temos tido boas palavras para transmitir àqueles que nos rodeiam? Por exemplo, meu amado irmão, você, quando se levantou hoje pela manhã, você disse para a sua esposa: bom dia, querida, que Deus te abençoe. E você, querida esposa, disse para o seu esposo: bom dia, querido, eu te amo. Você, minha amada irmã, disse para os seus filhos: bom dia, meus filhos, meus lindos filhos. O salmista nos dá um exemplo de que devemos sempre usar boas palavras para transmitir àqueles que nos rodeiam. Então nós temos que começar a fazer isso logo pela manhã. As primeiras pessoas que nós encontramos, a esposa, o esposo, o esposo, a esposa, o casal, os filhos, nós vamos desejar a eles que Deus os abençoe, dizendo a eles boas palavras. É isto que a Bíblia nos ensina, meus queridos irmãos. Usarmos sempre boas palavras para com aqueles que nos rodeiam. Nós tivemos um presbítero em nossa igreja que dizia o seguinte: quando ele ia pela manhã à padaria comprar leite e pão, ele costumava, encontrando com as pessoas pelo trajeto que ele fazia, olhar para as pessoas e dizer bom dia, sempre com um sorriso nos lábios, fosse homem, fosse mulher, fosse jovem, ele ou ela, fossem crianças, ele costumava olhar para as pessoas e dizer bom dia. Isto é um costume que todos nós deveríamos ter. Nós que somos crentes temos que dar um bom exemplo de pessoas educadas, de pessoas amigas, temos que dar um bom exemplo de verdadeiros servos de Deus. Então, amados, eu gosto muito deste salmo, porque ele começa dizendo isso: de boas palavras transborda o meu coração, dizia o salmista. E ele estava escrevendo boas palavras referindo-se ao Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador e Rei. E nós também precisamos fazer o mesmo com as pessoas que nos rodeiam, começando pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelos irmãos da igreja, sempre termos boas palavras para transmitir a estas pessoas. Porque quando nós vamos, por exemplo, à padaria e encontramos alguém e dizemos a ela bom dia, seja homem ou mulher, nós podemos estar transmitindo a ela uma saudação amigável, uma saudação de que nós somos filhos de Deus, somos alegres e queremos transmitir esta alegria às pessoas que nos rodeiam. Muitas vezes poderá ser que a pessoa esteja triste por algum revés que esteja sofrendo na vida. E então, quando nós usamos estas palavras, boas palavras, como diz o salmista, nós estamos transmitindo a elas um bom conselho. Então, amados, que todos nós tenhamos esse compromisso para com Deus de usarmos sempre boas palavras. Amados irmãos, hoje, dia 3/2 de 2021, o meu coração está muito triste, muito mesmo, porque faz exatamente um mês que a minha esposa faleceu e no dia 3 ela foi sepultada. Dia 1º ela não passou a noite bem e no dia 1º foi internada. No dia 2 faleceu e no dia 3 de janeiro, então fazendo hoje exatamente um mês, ela foi sepultada. Então
Então isto é um motivo de muita tristeza para o meu coração, porque ela era alguém imprescindível, alguém inesquecível. Ela era uma mulher de Deus. Mas, amados, por outro lado, a minha alma está contente. O coração está triste, sim, muito triste. Mas a alma está contente, porque a palavra de Deus lá em Lucas 16, 19 a 22, eu peço permissão para os irmãos para ler esse texto. Lucas 16, 19 a 22. Lucas 16, 19 a 22, me permitam ler. Diz assim a palavra de Deus. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Então, amados, como eu li esses dias este versículo, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Quando eu li esta passagem, eu fiquei muito feliz porque a nossa querida Elizabeth Roja Gomes, que faleceu, já está nos braços do Senhor Jesus, levado pelos anjos, como diz o texto bíblico, com relação ao mendigo que foi levado para o seio de Abraão. O seio de Abraão representa os céus, onde Jesus está. E todos os nossos queridos que partiram, salvos por Jesus Cristo, já estão lá, então, diante do Senhor Jesus, gozando das delícias do céu. Então, se o meu coração, se o coração da minha família hoje está muito triste pela lembrança que nós temos de um mês atrás, hoje nós estamos felizes porque sabemos que a nossa querida Elizabeth e todos os demais homens e mulheres servos de Deus no passado, homens e mulheres fiéis a Deus, já estão gozando das delícias do céu e já estão nos braços do Senhor Jesus. Amados, obrigado pela atenção e Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém.